verses 3. Mateus 18:3. And it says the word of the Lord God Almighty. E diz a palavra do Senhor. Surely I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Podemos sentar, you may be seated. I also like you to read with me this one, yeah? E também gostaria que lessem comigo aqui assim. So I'll read, those who read in English, read with me in English. Os que leem em inglês, leiam com a pastora e em português vão comigo. Okay, let us read together. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons, and in your name perform many miracles. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. How can a person who accepts Jesus Christ become demonized? Como uma pessoa que aceita Jesus Cristo pode se tornar endemoniada? For example, just give you an example. Por exemplo, My brother here, meu irmão okay? aqui, He's in the church for so many years. está na igreja por muitos anos And then suddenly one day, e de repente um dia, here inside the church, here inside the church, aqui dentro da igreja, or perhaps at his house, ou talvez em casa, he falls down cai and is demonized. e fica endemoniado. How come? Como é possível? Somebody inside the church Alguém dentro da who has igreja accepted Jesus Christ, que já aceitou o Senhor Jesus Cristo who was e baptized, foi batizado is now demonized. e agora está endemoniado. Because usually people that are demonized, Porque usualmente as pessoas que estão they endemoniadas, lose their eles conscience. perdem sua consciência. Satan, the demons take over the Os conscience. demônios tomam controle da sua consciência. And for demons to control your body E para os demônios controlarem o seu corpo, to such an extent that you don't have anymore your own understanding, até o ponto que tu não tenhas nenhum entendimento, it means that you have opened many doors in your quer dizer que life, é possível que tenhas aberto muitas portas many na tua spiritual vida. doors in your life. Muitas portas So how espirituais. come some Christians Então, como é possível que alguns cristãos inside the church dentro da igreja are becoming demonized? ficam endemoniados? And the answer is right here. E a resposta está bem aqui. In A, they are not godly. They have never submitted to the Lordship of Jesus Christ in fullness. Elas não são piedosas, nunca se submeteram ao senhorio de Cristo em plenitude. In other words, this person just said, I love Jesus, or I accept Jesus, Em outras palavras, essa pessoa só diz, assim de boca para fora, que tem aceitado Jesus e que ele ama Jesus. just of lips, Só de lábios, not inside their heart, their mind, their soul, their body. mas não dentro do seu coração, da sua alma. That's why Jesus said, É por essa razão que o Senhor Jesus it is diz. so important that you love God É muito importante que ames a with Deus all that you have. com tudo quanto tens. Love the Lord your God Ame Deus, o Senhor seu Deus, with all your strength, com toda a tua with all força, your might, com todo o teu poder, with all your com todo o understanding, teu entendimento, everything. com tudo. So when somebody that is a Christian falls demonized, Então, quando um cristão fica endemoniado, we say that they have somehow committed a sin in their life. dizemos que de alguma maneira essa pessoa cometeu um pecado grave na The sua sin vida. is so strong in their life E esse pecado é tão forte na sua that has vida opened doors for demons to come inside. que abriu portas para que demônios entrem na sua vida. And B is exactly that. They have habitual sins. E B é exatamente isso, que elas têm pecados habituais. They do not love God Não amam a Deus, in body, soul, and spirit. corpo, alma e espírito. For those who love Jesus Christ, Pois aqueles que amam Jesus they will crucify the flesh with their uncontrollable passions and desires. crucificarão a carne com suas paixões e desejos And that is in incontroláveis. Galatians chapter 5, verses 24. Está em Gálatas capítulo 5, verso You 24. see, E verão. let's say somebody comes today to church Digamos que alguém vem hoje para a igreja and they have just confessed Jesus Christ today. e eles acabaram de confessar Jesus Cristo hoje. Obviously, Obviamente, because they just confessed porque today, eles acabaram de confessar Jesus Cristo they have hoje. been justified. Eles foram justificados. It's like
when you arrive late at work, É como se você tivesse chegado tarde or ao you trabalho, arrive late in school. ou chegaste tarde à escola. You have to justify why you're Tu late. tens que justificar porque estás cedo So when atrasado. somebody comes to the Lord for the first time, Assim tal, quando alguém vem para o Senhor Jesus Cristo pela primeira vez, when they confess Jesus, quando eles confessam o Senhor they have Jesus, been justified. eles são They have justificados. been excused. São, And so the blood of Jesus comes over them. então o sangue de Jesus vem sobre eles And they are forgiven. e são perdoados. But Porém, they need to learn eles têm que aprender how to live in Christ Jesus. como viver no Senhor Jesus. Because today they only confess the Lord. Porque hoje eles apenas confessaram o Senhor. And how are they going to learn how to walk in Christ Então, Jesus? como é que vão aprender como andar no Senhor? They need to come to church. Eles precisam vir à To learn igreja, how to be a Christian. aprender como To ser um study the Word crente, of God. aprender a estudar a palavra They de will need Deus. people that will teach them the Haverá Bible. pessoas que lhes vão ensinar a Bíblia, Discipleship. discipulado. That's why before baptism people have been Por discipleship. essa razão, antes do batismo, as pessoas são And discipuladas. sometimes the discipleships in the E homes. por vezes temos discipulados nas casas. And we call these home E cells. chamamos isso de discipulados, Células familiares. células familiares. There's also discipleship in E church. também temos discipulado na For igreja. example, right now, Por exemplo, o que está acontecendo this agora, deliverance course esse curso de is a liberação, discipleship. é um discipulado, It is a teaching é um ensinamento for you to grow in the Lord. para que tu possas crescer no For you Senhor, to be able to grow in para que Jesus. sejas capaz de crescer no Senhor And on Jesus. Thursday, E nas we have quintas-feiras the family seminar. temos o seminário da família, Another discipleship. um outro discipulado, Another teaching há um outro about how ensinamento to behave as a Christian family. como ser uma família How to cristã, overcome the attacks Satan will send to your family. como vencer os ataques de Satanás na tua família. And so, once you also, when you accept E Jesus, também quando tu aceitas when Jesus you go Cristo, outside, quando vais lá para fora, you need to now take out of your life precisa então tirar da tua vida everything that was part of sin in your life. tudo quanto era parte do pecado na tua vida. If you lied, Se mentias, you have to stop. tens que parar de If mentir. you are gossiper, Se era um fofoqueiro, you have to tem stop. que parar. If you're stealing stuff, E se era ladrão, you can't steal anymore. não pode mais If roubar. you did witchcraft against people, Se fazias feitiçaria contra pessoas, you have to tem stop. que parar. Or if you seek witchcraft or magic Ou for wealth or something like se that, procuraste feitiçaria para riquezas ou outras coisas, you have to tem stop. que parar. If you're in drugs or whatever, Se se addictions, estiveste em vício de you drogas, have to seek help and stop. tem que procurar ajuda e parar. So you need to change your behavior. Então tens que mudar o teu comportamento. Maybe you came here one day and you bow down and say, Jesus, enter my heart. Talvez veja que um dia tu ajoelhaste e disseste, Jesus entra na minha vida. But now it is your duty Agora é teu dever to make sure para fazer, that you do what is in Galatians chapter para 5, certificar 24, que faz o que está em Gálatas capítulo 4. which is you need to crucify the flesh. O que diz que tu tens que crucificar a carne. To crucify the flesh E crucificar a is not carne for you to go on the cross não like quer dizer que Jesus tu made. vais para a cruz como Jesus Cristo fez. No, usually during Easter, Então, durante a Páscoa, some people, some Christians, algumas pessoas, they take it alguns so crentes, serious eles that levam isso tão they sério actually bow themselves crosses que eles até fazem and seriamente uma they cruz crucify themselves. e eles se crucificam lá. That's not what the Lord is saying. Isso não é o que o Senhor diz. The crucifixion of your flesh A crucificação da sua carne means that you need to resist the devil quer dizer que tu tens que resistir ao and all diabo its e as temptations. suas tentações. Satan will try again O diabo vai to sempre bring tentar temptations in your life. trazer tentação na tua He will vida. try to bring anger, Vai trazer raiva, hatred, ódio, violence, violência, crime. crime. You know, the speaking of swear words. A falar palavras feias, insultos. Next slide. And here in Mark chapter 9, E aqui em Marcos capítulo 9, verses 14, I would like you to open there. It is an example I like to use. Tem exemplo, irmãos. Marcos 9, 14. 14 é um exemplo que a pastora quer usar. 9:14. This family here, Essa família, okay, I'll read here. 14 says, and when he came to the disciples, he saw a great multitude around them, and scribes disputing with them immediately. When they saw him, all the people were greatly amazed and ran into him to greet him. And he asked the scribes, what are you discussing with them? e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o,
ficou espantada e correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas que é que discutias com ele. Now in verse 17, Então, no verso we have a 17, family here. temos aqui uma We família, have a father, temos um pai, we have a son that is sick, um filho doente, and he's sick with spiritual e ele problems. está doente com um problema And espiritual. when you have a spiritual E quando problem, tens um you problema are going to espiritual, have a physical problem. vais ter um problema físico. Now it says the word of God here in 17. Then It one is. of the crowd answered and said to him, Teacher, I brought you my son who has a mute spirit. E alguém disse no verso 17, e da multidão respondeu, disse-lhe, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. And when it seizes him, it throws him down and foams at the mouth, gnashes at his teeth, and becomes rigid. So I spoke to the disciples that they should cast it out, but they could not. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e arranja os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. So what you see here in these pictures Então, o que vês aqui nessa is imagem the man speaking to Jesus down that first slide, é o homem a and falar now com the boy there Jesus, falling down with e the o mute rapaz no spirit. chão e o espírito mudo. So he was mute, Ele era mudo, not just because he was born mute, não porque ele nascera mudo, but because he had a demonic spirit that was making him mas mute. porque ele tinha um espírito demoníaco que lhe fazia So mudo. there are people, Então há the pessoas, Bible is saying to us, there are a people Bíblia nos diz que há pessoas that are mute, que são mudas, or people who have what this boy had. ou pessoas que têm o que este rapaz aqui tinha, It's foaming of the mouth, falling down, espumando mental pela boca, illnesses. caindo, doenças mentais. There are people who have certain sickness physically, Há pessoas que têm certas doenças físicas, that these are not just physical but are spiritual. mas que não são apenas doenças físicas, mas Here this boy espirituais. is a case, he had a E o mute caso é spirit. deste rapaz. Now every time there's a mute spirit, Então toda vez que há por aí um espírito mudo, it means that the family e quer dizer que a família has rejected God. tem rejeitado a Deus. There has to be someone in the family, the father, the mother, Tem que haver alguém na família, seja o pai ou a mãe, somebody in that bloodline alguém na linhagem has rejected God. que rejeitou Deus. Every time there's a deaf or mute spirit, a deaf meaning you can't hear, or a mute, you can't speak. Toda vez que tem aí um espírito mudo ou surdo que não possa falar ou ouvir, There are people há pessoas inside the family dentro da família who once were believers of God, que uma vez eram crentes em Deus, but now they are in the seat. mas agora estão Now they say engano. God doesn't E exist. eles dizem que Deus não So there's existe. a spirit of doubt inside. Então tem um espírito de dúvida, And this spirit makes them reject God. e esse espírito faz com que elas rejeitem a Deus. Okay? So what was happened here, Então o que estava acontecendo aqui, they brought the boy to the disciples of Jesus. trouxeram um rapaz aos discípulos de And the Jesus. disciples tried to rebuke in Jesus' name, out, but it wasn't coming out. E os discípulos tentaram repreender em nome de Jesus, saia, e o espírito não saía. Because demons Porque demônios are not all at the same level. não estão sempre no mesmo nível. The troops of Satan, As tropas de Satanás they're very well divided. são muito bem divididas. They are soldiers, São soldados, they are lieutenants, são tenentes, they are captains, têm capitães, they are têm generals. generais. So likewise is the Do demons. mesmo modo, assim também são os demônios. So lower caste demons Então, o demônio da casta baixa are much easy to expel, é muito to mais rebuke. fácil de repreender e expulsar. So if somebody felt demonized and within minutes, E se alguém está endemoniado dentro de alguns minutos, even 1 hour, you were able to rebuke the ou demon talvez out dentro of de the uma hora, person. é fácil repreender aquele demônio e It expulsar. means one thing, either it was a low caste demon, Quer dizer que ou foi um demônio de casta baixa, or you were able to identify what kind of demon was there, ou foste capaz de identificar que tipo de demônio estava and you ali. call the demon by their name. E chama o demônio pelo nome. Now pay attention, Agora presta demons, atenção. Demônios, for example, por exemplo, demon of hatred. demônio de ódio. He is hatred. Ele é So ódio. when you say demon of hatred out, Então, quando tu dizes demônio de ódio you gotta fora, say demon of hatred and your group come out. tu tens que dizer demônio do ódio e And o how do you grupo know sai. demon of hatred is there? E como é que sabes que o demônio do ódio está ali? How do people with hatred act? Como é que as pessoas com ódio agem? How do they act? Huh? They're aggressive, isn't it? São They go agressivos. like dogs. Every time you go, E
Toda vez que a pessoa age assim, it's hatred. é ódio. Immediately. Just rebuke Imediatamente. demon of hatred in your group out in Demônio Jesus' do ódio name. sai em nome de Jesus Cristo. Now, if the person Mas quando a pessoa felt demonized and it Cai starts to endemoniado. kind of like make like as if it's crying, e faz como se estivesse a chorar, it's self-pity. é pena de mim mesmo. You have to rebuke that. Tem que repreender Self-pity isso. out in Jesus' name. Pena de mim mesmo sai Usually em the nome de Jesus person Cristo. will behave, Normalmente a pessoa vai se comportar, and if you're a son and daughter of God, e se és o filho ou filha de Deus and you have communion with the Holy e tens Spirit, comunhão com o Espírito Santo, I would say that 100% of all the times I have rebuked demons out of people. e direi que 100% das vezes que arrependi de demônios das pessoas, Even demons oppressing places. ainda demônios oprimidos 100% of the lugares, time. e 100% das I vezes depend 100% on the Holy Spirit of God. a pastora depende 100% do Espírito Santo. I go inside and says, Holy Spirit, what is here? A pastora vai e pergunta, Espírito Santo, o que I está ask, I aqui? speak. No, I don't have to say with my lips, I say with my A mind. pastora fala na sua I say, mente, Jesus, reveal to me what is para here. que Jesus Cristo Show revele o me que está either by aqui, vision, ou mostre pela visão, make me hear, ou pelo ouvido, make me feel, sentir, make me see what no one can see. faça-me ver o que ninguém pode ver. And the Holy Spirit will show me. E o Espírito Santo And that's mostra. why I'm able to help you today. Por essa Here, razão, a here pastora there é was capaz a de mute ajudar. spirit. Now the word of God says the following. E a palavra de Deus diz o seguinte, Verses 19. He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I be with you? Bring him to me. e ele respondeu e disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. So Jesus is pointing the problem of the people. Então, Jesus Cristo está aqui a apontar o problema das They are pessoas there looking que at estão that ali, child that felt a demonized. olhar para aquela criança Jesus que is está pointing endemoniada. the problem. O Senhor Jesus What está is the mostrando problem qual é with the o problema. disciples too? Qual é o problema que os discípulos And tinham? it is faithless, E o problema era a falta de fé. meaning had no faith. Quer dizer, não tinham They fé. had no faith that boy could be healed. Não tinham fé que o rapaz podia ser One curado. of the biggest problems why Christians cannot achieve success in life, Um dos maiores problemas pelo qual os cristãos não conseguem alcançar sucesso na or they vida, cannot have their prayers ou answered, não conseguem ter suas orações respondidas, it's because they pray with no faith. é porque oram sem fé. They just pray for praying for the sake of Só praying. oram só por orar. I'll pray for my family now because Amém. it's Deixa eu family orar para minha campaign, so I'll família. pray just now. Pronto. You have to see God work in your family. Tens que ver Deus agir na tua família. Here in your mind, when you pray for your family, Na tua mente, quando oras pela tua you know família, what demon is there, right? tu sabes que You demônios know what estão. is attacking there. Tu sabes que está You a have atacar. to see like an angel entering the home, breaking the chain. Tu tens que ver anjos a entrarem e You have to quebrando see as the name of Jesus. correntes. I see right now. Te dizerem, em nome de That Jesus demon Cristo, that is vejo agora. attached to my O castle. demônio que está Out right now. pegando a minha família, I sai see you agora. coming out right now. E eu vejo a You sair have agora. to pray like this with Tu tens que faith. orar assim, dessa maneira, com In the fé. name of Em Jesus. nome de Jesus Cristo. When you pray, Quando oras you want to pray for deliverance of somebody. e queres orar para a libertação de alguém, You have to pray believing that those demons tens are que going to come orar out. crendo que esses demônios vão sair. Because this is the problem. Some people pray, demons don't come out. Porque o problema é Why? que algumas pessoas oram Because e they demônios não don't saem. believe God Porque can eles não deliver. creem que Deus They pode don't believe libertar. God can clean people up. Não creem que Deus pode curar as pessoas. This morning I was here with the sisters, De manhã a pastora estava aqui com as irmãs and I was teaching them about also Matthew chapter 18, e a pastora estava a ensinar no Mateus verso 18 and I was explaining to e them estava a explicar isso. that you need to have faith when you rebuke, Que vocês precisam ter fé quando and you need to repreendem. identify whatever is wrong within your E life. precisa identificar o que está errado dentro da tua vida. Now, Jesus in Matthew chapter 18, verses 3, which is the verse of the month, Agora, Jesus no verso do mês, he said, you need to get converted. ele diz que vocês têm que se converter. Why did Jesus say that? Por que foi que ele disse isso? But those people, all godly people, Mas todas as pessoas são pessoas they all de Deus. Jews, São todos judeus. they all knew God, Todos conheciam they all Deus. knew the law of Moses, Conhecem a lei de they all Moisés. knew the Ten Commandments, Conhecem os 10 they mandamentos. used to go Saturday to the temple, Vão todos os sábados à igreja, ao templo. they all knew, even the disciples knew. Até os discípulos também sabiam. How come Jesus had to tell them, you people need to get converted? Então, por que o Senhor Jesus Cristo teve que lhes dizer vocês têm que se converter? Why? Because they were fighting amongst them, Porque havia luta entre eles, saying, who is the greatest of us all? dizendo quem é o maior dentre nós.
They couldn't come to Jesus and say to Jesus, Eles não Jesus, podiam vir ao Senhor Jesus e dizer: Senhor Jesus, who is greater than us all? quem é o maior entre Is that nós? Peter? Será que é Pedro? Because he's the oldest. Porque ele é o mais velho. Is it John? Será que é João? Because he's your cousin, he's Porque the ele é o youngest. primo e é o mais novo. Or maybe it's James. Ou talvez seja o Tiago, That's also your cousin, também porque é teu primo, brother of John. o irmão de João. Because every time you go, Jesus, Porque toda vez que tu somewhere, vais, you always take Peter, John, and tu James. sempre levas esses três. Are they the greatest? Então eles são The os disciples maiores. were Os fighting discípulos só vão lutar entre eles about who was the best or who was the greatest. sobre quem é o maior entre eles. Now, sadly, within the church, the same happens. Então, tristemente, aqui na igreja é o mesmo que acontece. What happens? If Que one acontece? sings, the other one sings a little bit, and the other sings not so good, Porque se um canta e outro canta mais ou menos, then outro they canta bem, automatically think, oh no, God only likes the one who sings e better. automaticamente as pessoas pensam que Deus só gosta daquele que canta melhor. No, brothers and sisters. Não é assim. God loves us all. Deus ama-nos a todos. Or perhaps that brother or sister that is directing the choir. Ou, por exemplo, aquela irmã que está a dirigir o culto. Because he's a director of a choir, Coral. so the pastors favor them, Então pensa que o pastor favorece aquele, likes them more, gosta mais daquele. and so God will bless them more. Então Deus vai abençoar mais No, aquele. my brothers and sisters. Não é assim. God loves us all. Deus ama-nos a todos. The more responsibility you have in church, Quanto mais responsabilidade the responsabilidade more tem it na will be igreja, requested of you holiness. mais se pedirá, mais santidade se pedirá de ti. The biggest problem within the church that I see E o today, maior problema que vemos na igreja people are hoje, fighting within the church for titles. as pessoas lutam para títulos dentro da igreja. Who's going to be best? Who's going Quem to vai do ser o this? Who's melhor? going to give more? Quem vai ter isso, mais aquilo, quem vai ter mais. Learn to give your best all the time. Você que tem que dar o teu Don't melhor worry toda about hora. titles. Não te preocupes com títulos. Now, going back here to this E story. voltando a esta história, Now, when we see here, quando vemos aqui, verses 21. verso 21. Math, we are in math, right? In Mark Mark chapter 9. 9, verses 21. So he said to the father, now he's asking the boy's father, how long has this been happening to him? E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? And he said, from childhood. E ele lhe disse: desde a infância. If somebody is demonized since childhood, Se alguém está endemoniado desde a infância, pay attention to what I'm saying. preste atenção. This is very serious. Isso é muito sério. Somebody is oppressed since childhood, Alguém está oprimido desde a infância, or is falling demonized since childhood. ou cai endemoniado desde a infância. There's three demons there. Tem aí 3 demônios. Number one, Primeiro, demon of rejection. demônio da rejeição. You have to cast it out. Tem que mandar embora. Because the person is demonized, Porque esta pessoa está endemoniada, they can't confess yet. eles não podem So confessar. you have to have power within your Então life você tem que ter poder na tua to tell vida rejection. para dizer Take your rejeição, pega no teu grupo Out of this e life. sai fora dessa vida. The second demon that is O there segundo demônio que pode estar ali is the demon of idolatry. é o demônio da idolatria. Somebody commits some kind of idolatry. Alguém cometeu algum tipo de idolatria. Maybe it was not the child. Talvez nem foi a criança, Maybe it was the talvez parents. foi um dos Or pais, somebody in the bloodline. ou alguém na And now the linhagem. demon thinks that he has legal right, and he has because he took the body of the E aí child. o demônio tem direito legal porque pegou no corpo The da criança. biggest problem I see most people, O maior problema é que vem nas pessoas, if you were born in church, se fosse nascido na for igreja, example, like Richard, Jonathan, por exemplo, o Richard, o Jonathan, You were born in nascidos na church. igreja, right? But the majority here mas a maioria aqui were not born in não church. foram nascidos na igreja. You don't know what your parents did when you were a baby. Vocês não sabem o que os vossos pais fizeram. You don't know quando if they eram took you to Sangoma, to a Sangoma, Não to a sabem witch. se aqui são To a gomas, sorcerer. bruxas. You don't know if they cut you or not. Não sabes se te cortaram Maybe ou you não. know they cut you because you see marks in your body. Talvez tu sabes se te cortaram porque tu vês marcas no teu corpo. Huh? Did you know that they sold you? Sabias que eles te venderam? Oh no, they took me there to the Sangoma, they took Não, me to porque the eles witch me levaram doctor lá para os bruxos, for me to get healed. para que eu fosse curado. Não, They não. thought, maybe, shame. Eles pensaram, coitados, They thought they were doing good to you. que estivessem a fazer o But bem they para were ti, not. mas não estavam. The witch doctor Lá os cannot bruxos heal you. não podem te curar. He's using demons. Ele usa demônios. So he bound you to a demon. Então ele te amarrou a uma entidade, a um demônio. That's why things are not going to go well for É por you. isso que as coisas não irão bem Because contigo. demons don't do nothing for free. Porque demônios não fazem And then nada they will never
do anything for you to be E happy. nunca farão nada para que tu They sejas might feliz. make you have a little bit of happiness now, Podem fazer and que then tenha alguma afterwards they will alegria agora, torment you. mas depois vão te tormentar. That's why É por essa I razão say if somebody is demonized since childhood, que digo que se alguém está endemoniado desde somebody criança, in the family alguém either na gave família that child up. deve ter entregue essa Either they cut the criança, person, ou cortar a blood was pessoa, given, o hair sangue was foi dado, cabelo, given, nails was given. unhas. Okay? So idolatry was Então a practiced. idolatria foi praticada aí. And maybe witchcraft was E talvez practiced. bruxaria também foi praticada aí. Because there's idolatry, there will be witchcraft. Porque onde há that's idolatria, already há three. feitiçaria. So number one, rejection So, is primeiro there, é a rejeição. right? Number two, idolatry. 2, idolatria. Number three, Número witchcraft. 3, feitiçaria. Number four, Número 4, if it's a child, se é uma criança, they have no communion of Jesus. não tem comunhão com Jesus. Why? Because the children that have Jesus in their heart, Porque crianças que têm Jesus na sua cannot vida, control them. demônios não as podem controlar. They cannot demonize them. Demônios não podem pegar elas. He can influence them. Eles podem influenciar How? Through TV, através da through televisão, movies, filmes, through people. pessoas, Influence them. influenciá-las, Make them sin. fazê-las And pecar, possess their bodies. mas não as podem To possuir. possess, many doors are open. Para possuir, muitas portas estão Okay. abertas. So here now, going back to the Bible, the Então, Bible voltando says ao here in livro. verses 23 now, and Jesus said, if you can't believe, all things are possible to him who believes. Verso 23, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Now in verses 22, No verso the 22, father explains a little bit further. o pai explica pouco The father mais. of this child that is demonized. O pai dessa criança que está endemoniada. Right? What was the problem Qual there? era o problema? That, and it's very serious. It says O here problema era muito sério, que diz that the boy que o rapaz used to feel demonized, costumava cair and now the endemoniado. demon wants to kill him. E agora o demônio quer matar. So there's a death demon there. Então tem demônio da morte ali. Now if there's a death demon there, E se tem ali demônio da morte, somebody's owing Satan something. alguém está a dever Satanás alguma And he's coisa gonna kill you. e vai te matar. You owing. Você está a dever. There's a death demon there. Tem demônio da morte. That's why it would throw him on fire. Por isso o lança On no fogo water. ou na água. So it's serious. But these people here were Isso é all sério. Jews. Isso, mas essas pessoas todas aqui Followers eram of judias. God. Do you see what I'm saying? Sadly, inside the church, the same happens. Então dentro da igreja acontece o mesmo. Now in verses 25, No verso 25, 24, it says, the father says, Lord, help me my unbelief. o pai diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. So the father now Então o pai acknowledges his problem. reconhece o seu problema. Now he's saying his problem is unbelief. E ele reconhece que o seu problema é incredulidade, falta de fé. In other words, he does not have faith Em in outras palavras, ele God. não tinha fé em Deus. He does not have faith. He lost his faith. Ele perdeu sua fé. Do you know what Satan will try to do? Sabe o que o diabo vai tentar One of the fazer? first attacks Satan will do to any Christian, Dos primeiros ataques que o diabo he faz will para try crente, to take your faith ele away. vai tentar roubar a tua fé. And he will cause all sorts of troubles and E problems. vai provocar todo tipo de For problemas. this father, he Para este afflicted pai. this child, the son here, this young man. For this father, he afflicted the young man. Para este pai, ele afligiu aquela criança. To such a point that the father didn't know what to do anymore. Até o ponto que o pai não sabia mais o que fazer. Maybe he will afflict in your finances. Talvez ele está afligindo Maybe a he will tua finanças. afflict you in your health. Talvez vai afligir-te na tua So saúde. Satan has his emissaries. Satanás tem os seus emissários. And let me tell you, he will do everything to take your faith E away. deixa-me dizer, ele vai fazer de tudo para roubar a tua And fé. that's why you have to fight against unbelief. Por essa razão, tens que lutar contra a incredibilidade. You need to say unbelief out of my Tens que life. dizer incredibilidade fora da minha In the vida. name of Jesus, I cast you out. Em nome de Jesus, eu te Because the expulso. spirit of unbelief will take Jesus away from you. O espírito de incredulidade It will vai make tirar you Jesus fora de it ti. will make you say that God is not hearing your prayers. Vai te fazer dizer que Jesus, que Deus não ouve as tuas orações. Now, next slide. There is a spiritual gap in your life which open a doorway for them. Some gaps are doorways, the works of the flesh living an immoral life. Há uma brecha espiritual em sua vida que abriu uma porta para eles. Algumas lacunas ou portas são as obras da carne, vivendo uma vida imoral. So these are some of the things that happen. Então, essas That's são in algumas das Galatians coisas que chapter 5, acontecem. Isso está no which Gálatas Pastor capítulo Carlos 5, spoke last week of. que o pastor Carlos falou dele no Pastor semana Júnior also passada. spoke of as Também well. o pastor Júnior falou.
Next slide. And when you are always in sin, Quando você está sempre em pecado, always in unbelief, sempre na incredulidade, always, not believing God can heal, sempre não crendo que Deus pode te curar, or not committing any kind of sin. ou cometendo algum tipo de pecado. Do you see that snake there? Vês aquela serpente ali? Do you see that snake there? Aquela serpente. Now, that wall Então, aquela parede is the wall of protection é a tua parede da proteção. that every Christian has in his Que life. todo crente tem na sua vida. All of us have this wall. Todos nós temos essa parede. This wall, only Christians have. Essa parede só os crentes têm. You pray, you say, Lord God Almighty, dress me with your armor. Você ora dizendo, Senhor, vista-me com a tua armadura. Put your protection over me. Põe a tua proteção sobre mim. Now, how come the enemy Então, como é possível que o inimigo, is able, because the snake over there represents the enemy, Satan, demons. porque a serpente ali representa o inimigo, o How diabo, come he's able to como é que bite? ele é capaz de How morder? come that hand was able to cross that wall? Como é que essa mão é capaz de passar sobre a parede? Because you are in the works of the flesh. Porque tu estás nas obras da carne. And the works of the flesh is in Galatians chapter 5. E as obras da carne estão em Galatas capítulo 5. And what happened is that there is no protection for you. Então, o que acontece é que ele não tem proteção para ti. Next slide. So, if someone, I don't know, gets demonized in front of me, what kind of demons might be in that person? Class of demons or groups of demons or legions are operating? Se alguém que eu conheço ficar endemoniado na minha frente, que tipo de demônios podem estar nessa pessoa? Grupos de demônios ou legiões estão operando. Normalmente, quando alguém fica endemoniado, ela tem os seguintes demônios. Usually, Usualmente, and I'm going to say this now. vou dizer isso. How can we know? Como é que podemos saber? If the person felt demonized, Se a pessoa cai endemoniada, idolatry, witchcraft is there. idolatria e feitiçaria está aí. Unbelief is there. Incredulidade está aí. Okay? Unbelief is there. Another demon, rejection might be E there. outro demônio é a rejeição. Might be there. Disobedience might be A there. desobediência também pode estar aí. Okay? Rebellion A rebelião will be there. estará aí. Definitely. If the person gets demonized. Se a pessoa fica So you can endemoniada. start telling out in Jesus' Então, name, podes rebellion. começar aí. And then you will see how Fora, the fora em nome de person Jesus moves. Cristo. E vais ver outras pessoas a moverem-se. If the demon goes like this, E se o demônio fica assim, amarrado, what do you think this kind of demon is? o que parece que isso é? Who does this? Quem faz isso? Huh? Stubborn. Teimosia. You know when kids become angry and you tell them, don't do this, and they go, Sabe, quando as crianças ficam teimosas, e tu dizes, não faça isso, e eles ficam assim. huh? If somebody is demonized does this, E se alguém endemoniado faz isso, spirit of stubbornness, espírito de teimosia. the body of the person will reflect. O corpo da pessoa vai refletir. If the tongue Se a língua starts going, começa a fazer esses, like snake, como se fosse uma serpente, like this, lies, mentiras, deceit, gossip, fofocas. somebody demonized. You have seen, I don't know if you have seen demonized people. They go, and everybody wants to run away because it looks like there's a snake on their tongue. E fica parecendo como se tivesse uma serpente dentro da boca. Lies is there. Mentiras têm Deceit is there. aí engano. Now let's say the teeth comes out so strong E vamos dizer que os dentes saem assim para that fora. it feels like they're like a werewolf or something. E parece com um lobo ou algo assim. Like you can see the whole cavities coming E out. vês toda a cavidade assim fora. That is hatred. Isso é o ódio. Hatred. Muito ódio. They probably hate their parents, hate God, hate everybody. Provavelmente eles odeiam os pais, odeiam Deus Now, todos. the hatred, you gotta find the source of the hate. Então, quando é ódio, Because tem when que you encontrar. rebuke, you cast out. These demons will leave, right? Porque But you procura need to pensa- stay to that person. Mas tu tens que ver de I onde é need que to eles find vêm. out where is this hatred coming from. Precisas saber de onde é que There esse was ódio once I vem. rebuked this out of a girl here in the Uma vez a church. pastora arrependeu isso para fora de uma menina na igreja. And there was two problems in her life. E havia dois problemas na vida dela. She wanted to be light-skinned and she wasn't. She wanted to be light-skinned. Ela queria ser clara, em complexo. And she wasn't. Because her mom was very light-skinned. A mãe era muito clara, But she was dark-skinned. mas era ela escura. And so she hated that fact that she was, E ela odiava o fato de que ela era escura. she took over her father more. E ela saiu mais para a parte do pai. And that hatred was building up inside of her. E But essa it was essa her. raiva estava a crescer dentro dela. This other problem that she had E outro problema que ela tinha was that her mother wasn't raising her.
foi que a mãe não estava a tomar conta, não estava a criar ela. The grandmother was raising A her. avó é que criava ela. And sadly, Mas somebody tristeza, raped her alguém a violou when she was a child. quando ela era criança. Now she's as a teenager in Agora church, ela já é uma adolescente na but igreja. she never had told anybody Mas about ela não this. havia dito nunca isso a ninguém. Not even to her mom. Não But on the day that she fell here, mas no dia que ela sentiu that I looked, que a pastora olhou para ela, I knew it a was pastora rape. sabia que era, I knew it was a sexual demon sabia que era um demônio sexual. because of Ela the ia ser legs. violada por causa das pernas He dela. moves the legs in a way, Move as pernas de uma maneira you know it. que você And sabe I dela. told him I rebuked it. E a pastora But veio then e repreendeu. afterwards, I said, let's have some talk here. E depois pediu uma And I palavra says, com ela. okay, let us heal the problem because the problem is that unless she asked the Lord for forgiveness, E depois tinha que se curar o problema. For the porque hate ela that tem que she had ser because curada she was- pelo ódio. dark skin, number one. O ódio que ela And tinha also que the ser hate curada. that she had because of her abuser. E pelo ódio que ela tinha por causa do abusador dela. So sometimes people can feel demonized because they have had some kind of abuse. E às vezes as pessoas podem cair endemoniadas porque foram abusadas. And we had to deal with that problem. E é preciso lidar com esse You problema. need to talk to the person. É preciso falar com a pessoa. So now you that are here, you're not demonized because you're listening to me. E então, você que está aqui, você não está endemoniado por estar a escutar. Amen. Amém? If you're demonized, you'll be falling by now. Porque se estivesse endemoniado, você estaria a cair agora. So you're not demonized. Então você não está And your endemoniado. eyes are very open, no one's Os teus sleeping. olhos estão muito abertos. Ninguém So está I can endemoniado. see you're not demonized. Eu posso ver que não estão But there endemoniados. might be some issues in our Mas lives. pode ter alguma There might coisa, algum problema be dentro da some vida. feelings there inside. Alguns sentimentos Like aí this por father, dentro. né? This Assim como father. esse pai. Can you go back to the slide of the dead that is talking to Jesus? The other one. That father, he confessed his sin. Esse pai confessou o seu pecado. He went to Jesus and said, Jesus, I don't believe. E ele foi a Jesus e confessou aquilo. That's why I Jesus, came eu to não you creio. because I know that you have some Por essa connection with razão eu God. vim para ti, porque eu sei And only que you posso can make me believe again and can E heal só my tu child. podes me fazer crer outra vez e curar meu irmão. But I know that you're not like that father. Mas eu sei, a pastora sabe que Because isso you não are here, you Porque tu believe. estás aqui e tu cresces. So you are better than him in Então some tu és levels. melhor que aquele pai. So what you need to do is look inside your heart. Então o que você precisa fazer agora é olhar para dentro do teu coração. What is stopping you from growing with O Jesus? que é que está a impedir de crescer What em is Jesus? stopping you from accessing O heaven? que é que está a From fazer, está a receiving impedir more of the de Lord? acessar o seu e de receber mais de Is Deus? it fear? Será medo? Is it trauma from the past? Será um trauma do passado? Is it something that was done to you in your childhood? Algo que foi feito no passado, na infância? Or somebody did you wrong? Ou alguém a qual tu cometeste algum Or erro? you feel you've been robbed of somehow? Ou te sentes que alguém tivesse te roubado de algo? You know, every time I feel Satan's trying to rob me of something, E toda vez que eu sinto que Satanás está a tentar I roubar-me go to the algo, Lord and says, eu vou ao Lord, Senhor e digo ao Senhor, if I have committed any sin se cometi algum pecado against you, contra to ti, your church, the Holy Spirit, tell me now. diga-me agora. Because I feel Satan's trying to rob me. Porque eu vejo So que show me Satanás so está a I tentar can roubar-me. confess my sins. E tenho também que confessar os meus But if you pecados. see that this enemy is robbing me just because he's the devil, Mas se vês que and o one Satanás of tem the que jobs of the roubar, devil is to steal from porque you, um dos trabalhos, das missões do diabo I é praise roubar. God and rebuke this devil of my life. Eu peço a Deus, repreenda esse In the demônio da name minha of vida. Jesus, Em nome de Jesus may Cristo. life be restored to me what is mine. Que aquilo que é meu seja restaurado. That's the second prayer. Prayer first for forgiveness, if I Yes. did something. Essa é a Then I segunda praise oração, God if I primeiro, did perdão. nothing, E depois digo a Deus, mas se The por second acaso eu prayer. tenho and the enemy is nada, attacking me, e se o inimigo está a me atacar sem please ninguém Lord, nada, remove him from my por life. favor, tiro da minha vida. The third prayer I pray, E a terceira oração é, if I feel I've been robbed of something, se sinto que algo está sendo roubado da minha vida, you know, bless is whatever is being robbed. seja bênção ou qualquer coisa, I tell God the following. eu digo ao Senhor, Lord, Senhor, if there's a demon se tem algum demônio from my dos ancestors, meus ancestrais, if there is somewhere there in the past, se há algum lado lá no up passado, to my fourth generation, até a quarta geração, or to my 13th generation, ou até a minha a 30ª, that's what they say. 13th generation. Ah, 13th. If there's a demon Se houver ali algum demônio that is trying to find
find something like a que gate, está à procura find de somebody in the alguma past. porta That lá I no don't even know passado. their names, by Eu the way. nem conheço os seus nomes. I never met these people in my life. Eu nunca vi There's essa a pessoa demon over sequer. there. Se tem algum That's demônio que trying vem to de lá, lift up something que against está my à procura de trazer family alguma coisa contra a minha família and now affect me here to rob me. e quer vir me afetar aqui e me I roubar, pray to you, separate me eu from my oro, Senhor, que sins. me separe dos pecados dos meus And whatever antepassados. is in my bloodline, E tudo quanto Cleanse está na me now, linhagem, Father, in Jesus' name. limpa-me agora em nome do Senhor Jesus Cristo. I don't want to have to owe anything because I Eu did não not quero commit ter any que dever sin. nada porque eu não sei o que I'm eles with fizeram you, lá. Jesus. Eu estou com Jesus. Cleanse my bloodline Por favor, limpa to o my meu fourth sangue. generation Até a minha quarta geração, and to my 13th até a minha 13ª geração. generation. And do not allow the devil to go back. E não further permita que o back. diabo vá lá mais para trás. Don't never pray, please. Nunca ore. Lord, until Adam, until the generation, until Adam. Nunca ore até que Deus vá até Adão, até a primeira Because, geração. my brother, then there will be cases against you and your family. Porque senão vão haver muitos casos. contra Because you a tua don't know what família. happened. Porque não The sabes o que Bible tells us aconteceu to também. pray up to the fourth A generation. Bíblia nos diz que oremos até a quarta geração. And why pray until the 13th E generation? por que orar até a 13ª? Because let's say there was an illegitimate child. Vamos dizer que houve aí um filho ilegítimo. Somebody had a child out of wedlock, like Alguém they say, teve um filho fora do matrimônio. right? And you are a descendant of this individual E tu és descendente desse indivíduo. that was not part of a Que marriage. não era parte do casamento. Demons have a right Demônios têm o direito to go up to your 13th generation de ir até a 13ª to bring geração guilt. para trazer a culpa. Somebody, your great Alguém do teu did over bisavós lá there for you atrás to lá, pay today. para tu vires pagar aqui But hoje. then you can pray, my brother and Mas sister. tu podes orar. And you can say, Lord Jesus, Depois dizer, Senhor Jesus, up to my 13th até a generation, minha 13ª if somebody was born geração, out of se wedlock, alguém foi nascido fora do matrimônio, I ask you for forgiveness. eu Lord. peço perdão, I Senhor. want to walk upright with you. Eu quero andar I want to direto live a holy contigo. life. Eu quero viver uma vida santa contigo. Amen. Purify and sanctify me. Purifique e Whatever they santifique. did wrong, Lord, Que seja o que for que eles tenham separate feito me lá, from these me sins. separa dos seus pecados. Cleanse my bloodline. Limpa, Senhor, minha língua. Cleanse me from today onwards. Limpa-me daqui para May it be frente, with Senhor. you. A covenant with you, Jesus. Que haja, o Senhor, uma comunhão When you contigo. do that, E quando tu fazes Immediately. isso, imediatamente, any demon qualquer cannot demônio point fingers to you. não pode te apontar dedos. Because immediately God will act as a judge. Se o Senhor vai agir como And juiz, Jesus will act as your lawyer. e Jesus in vai agir defense como to teu you, and it's advogado, wiped em out. tua defesa, e tudo vai estar limpo. Do you understand? Entende? But you need to identify whatever is Mas wrong with você you precisa today. identificar This o que man está is saying errado it was his contigo. unbelief. E He esse lost homem his faith. identificou que era falta de I don't know fé. what is your problem. Eu não sei qual é o teu But you problema, need to deal with it today. mas você precisa hoje ser liberto. Yes. What happens O que acontece if you are married se tu estás casado and you recognize e tu reconheces with alguns his elementos, husband or wife, seja marido ou mulher, right? But that person does not recognize it. mas essa pessoa não reconhece, a outra pessoa não we both reconhece. in Christ, we both like everything is still the same, like and all that. Does it still apply? Será que isso também é If aplicável? the husband is sanctified, then Yeah, what Pastor Junior says. If let's say the husband doesn't believe, but you believe, yes. Digamos que o you marido can não crê, pray mas tu crês. Tu and you podes will orar sanctify both of you. e tu vais santificar a alma. And you can pray for whatever veil the enemy has put over the husbands to be removed. Orar sobre Whatever qualquer véu clouds que foi que está was coberto, going to be qualquer removed. The qualquer same the nuvem husband para que can seja pray. removido. Assim como o marido também pode orar, right? And then if the wife doesn't believe, he Se a can mulher pray não and he crê, will sanctify. e ele será santificado. But you have to pray correctly. Mas tens que orar corretamente. Amen. Can we pray correctly today? Amen. Podes orar corretamente Isso hoje? aqui é um problema. That is a problem. O marido pode ser endemoniado. The husband could be Tá entendendo? demonized, E a mulher pode ser crente. but the wife could be a believer. Esse é o problema do jugo desigual. That's the problem with the unequal yoke. Yeah. O jugo desigual é, sim, tu pode orar, santificar, repreender, Yes, you can lutar. pray and rebuke and fight. Mas é como um dia eu estava explicando para a pastora Nádia. Like one day I was explaining to Pastor Nadia, Ela tinha um computador velho, she had an old computer estava cheio de vírus. full of viruses. Todo dia eu ia lá, Every day I had to go there eu tinha que consertar aquele and computador. fix the computer. 2 horas, 2 hours later, todos os dias. every day, Aí eu disse para ela, esse computador aqui and I said to her, this computer,
é igual expulsar demônio de macumbeiro. Eu disse para ela isso. Tu vai expulsar o demônio do macumbeiro. You can rebuke the demon out of a witch doctor all the time, and the demon won't come out. Só que aí o problema é o seguinte, tá? The problem is, O demônio sai. The demon will go out, Aí ele vai lá, And then the demon will go around. chama mais 7. You call 7 demons stronger. Aí volta. And then he comes back to that house, that body. Tá bom? Tudo bem. Aí Jesus tem poder, expulsa os Jesus has 7. power, yes. You rebuke all 7 again. Aí esses 7 The 7 vão lá fora. go outside. Chamam cada um deles, chama mais 7. Each of them go another 7. Entra 49. So now it's 49 demons you're fighting. Não tá entendendo? Are you understanding? Aí tu manda esses 49 And you embora. rebuke the 49 out. And they go. Aí tu vai ter que precisar de uma máquina calculadora Now para you need a calcular. calculator to calculate 7 times 49. Tá entendendo? I am understanding. How many demons are going to come in now? O problema do jugo desigual The problem of unequal yoke, é o inferno para sempre. it's the hell forever in your life. Vocês estão entendendo? Are you understanding? Não vão agora procurar marido endemoninhado. Please don't go seek for demonized husbands. Ah, mas pastor, Pastor, Jesus Jesus pode salvar ele. can save him. Quando? When? Quando é que isso? When is that's going to happen? Não é melhor você escolher o mais feio, mas que está Is com it Jesus? better to choose somebody ugly but with Jesus in their heart? Amém? Não, eu estou falando sério. I'm serious speaking now. amém. The same Amen. applies to Tô falando women, sério. to men seeking for Amen. women. Choose Okay. a Christian woman. Essa beleza daqui a pouco some. This beauty will disappear eventually. Na hora que você olha assim para ela, When you look at the girl com aquela beleza mais linda que a natureza, with the more beautiful than nature itself, aí ela te olha com aqueles olhares and she looks at those eyes de legião demoníaca. of demonized legions. Eu não te I don't love you anymore. Amém. Você, depois, nessa hora, meu telefone está em flight mode. At this time, my phone is in flight mode. It's switched off. Está em do not disturb. Amém. Deus Okay, abençoe. so that clarifies to you. Aqui na What the Pastor Junior said Tá isso mesmo. is that, O que o pastor estava a dizer é o seguinte: let's say there's a witch doctor, digamos que tem a witch aqui doctor, that Sangoma is your aunt, and you're rebuking demons out of this aunt that e is a você witch arrepia doctor. demônios desse macumbeiro. But she does not want to be free. Mas a pessoa não quer ser livre. You're wasting your time, Estás a perder o seu tempo. to understand? Because they don't want to be free. Porque eles não querem ser But livres. when we want to be free, Mas quando tu queres ser then livre, eventually deliverance will be effective. eventualmente a Like it libertação vai was ser here efetiva. that Jesus went Como aqui Jesus Cristo foi. and Jesus said in verses E 25, Jesus disse no verso 25: deaf and dumb spirit, Espírito mudo e I surdo, command you, come out of him and enter him no more. eu te ordeno que saias fora e voltes nunca mais. So Jesus was specific in what demon was doing. Então Jesus foi He said, específico "Deaf em and que dumb demônio estava. E spirit, ele disse: I demônio command surdo, you eu out. te comando And fora. don't come back E anymore." não voltes Why? mais. Because Jesus knew that the demons would go Porque Jesus sabia seek que os another demônios servant iam procurar and um come back. e So voltar. Jesus forbid them. You are Jesus forbidden to proibiu, come você tem back. que lhes proibir de Some people voltar. rebuke, I rebuke fear in my life in Jesus' name. Algumas pessoas eu repreendo o medo da minha vida, em nome But de Jesus. then seven will come. Mas depois, But they mais never cedo say voltam. don't come back. E porque você You não need disse to não volte rebuke and mais. say don't come back. Você precisa arrepender e dizer não volto mais, nunca Amen. mais. So close up your eyes right Então now feche os in teus olhos Jesus' agora, name em nome de and let us Jesus. pray. Vamos orar. Identify what is in your life Identifica o que está na tua vida, that is causing you to be like this. que está a causar. Right now, we also pray that campaign of the I'm victorious in Christ Jesus. E também vamos orar a oração da campanha vitoriosa. So you can also Jesus. hold that in your hand, amen. Pode também pegar isso em tua mão Which is, and you say with me, in Jesus, I am a son of God. e diga: em Jesus eu sou filho de Deus. In Jesus, I have a friend. Em Jesus eu tenho um amigo. In Jesus, I was Em justified, Jesus eu sou justificado, redeemed, redimido and e sanctified. santificado. In Jesus Christ, Em Jesus I am Cristo united in the family of eu sou God. unido na família
família de And I'm Deus. one with Him. E eu sou um com Ele. In Jesus Em Christ, Jesus Cristo, I was restored. eu fui restaurado. I was saved. Eu fui salvo. His blood is over me. A sua glória está sobre In mim. Jesus Em Christ. Jesus Cristo. And through the new covenant in His blood, E isso, através de nova aliança no seu sangue. I enter His family. E eu entro na sua família. In Jesus Em Christ, Jesus Cristo. I am Eu sanctified. sou santificado. And He's sanctifying me. E Ele So I can santifica-me. meet Him one day. Porque para que eu possa encontrar um dia. In Jesus Em Christ, Jesus I Cristo. have direct access to the Eu tenho Father acesso direto ao and Pai. to the Holy Spirit. E ao Espírito And so Santo. I can pray. E então eu posso In orar. Jesus Em Christ, Jesus Cristo. I was redeemed of my Eu fui sins. redimido dos meus And I pecados. was forgiven. E eu fui I am perdoado. no more a slave. Eu não sou mais um escravo. In Jesus Em Christ, Jesus Cristo. I have abundance of life. Eu tenho a vida I abundante. believe Eu in creio a whole eternity. na Trindade, na God the Santa Trindade. Deus God the Pai, Son, Jesus Deus Christ, Filho, Jesus Cristo. and God the Holy E Spirit. Deus Espírito Santo. I believe Eu creio. that Jesus Christ is the Messiah. Jesus Cristo é o Messias. He's the Word that came into flesh. Ele é o verbo que veio, que se tornou em carne. And I E believe eu creio that He came que Ele to veio destroy the works of para Satan destruir as obras de and Satanás. to dissolve the enemy. And I declare E eu today declaro hoje that I'm victorious in Jesus que eu sou Christ. vitorioso em Jesus I Cristo. declare today Eu declaro that I'm hoje victorious in Jesus que eu sou Christ. vitorioso em Jesus I Cristo. declare today Eu declaro that I'm hoje victorious que in eu sou Jesus vitorioso em Christ. Jesus Cristo. And there's no shame in E me. não há vergonha I em come mim. to the Lord right now. Então eu venho assim a And I Deus pray, agora. Father, E eu oro, Pai, if you look at se me olhares para mim and to my e bloodline, para a minha linhagem, to my fourth até generation, a quarta geração, and even to my 13th e até a generation, 13ª geração, and if you see, e Lord, se vês, there is a Senhor, que demon, tem um or demônio, there's something that was done wrong against ou you, alguma coisa que foi feita contra ti, or against somebody, ou contra I alguma ask you pessoa, for forgiveness, eu peço Lord. perdão, And Senhor. I ask that you may separate E eu me peço que me perdoes, que me from this separes bloodline, Father, dessa linhagem, from my família, dos ancestors. meus ancestrais. Separate me from their sins, Separe-me Lord. dos seus pecados, Do Senhor. not allow, Father, Não any permita, Senhor, demon que nenhum to demônio bring que traga any project of destruction algum projeto de against destruição contra me mim, because of my por causa dos ancestors meus and ancestrais, whatever they did in the past. seja o que eles tenham feito no Separate passado, me, Father, from their sins. separa-me dos seus Forgive pecados, me, Senhor. Lord. In Perdoa-me, the Pai. name of Jesus. Em nome de Jesus Wash me Cristo. of your blood, Jesus. Lava-me com o teu sangue, Purify me, Jesus. Lord Jesus. Purifica-me, Jesus Remove Cristo. the chains right now. Remova todas as correntes agora. Fall down right now in Que todas as Jesus' name. correntes caiam em nome de Jesus. All the chains fall down right now Todas in as Jesus' correntes name. caiam em nome de Jesus Whatever it was Cristo. causing Qualquer coisa que esteja any causando spiritual prison in my alguma life, prisão espiritual na minha in vida, Jesus' em name, nome de this Jesus, prison is open. essa prisão está In the name of aberta. the Lord Em Jesus nome do Christ, Senhor a Jesus spirit Cristo. of unbelief Espírito de incredulidade, out of my life, fora da minha your vida, group, com in teu the name grupo, of Jesus, em nome de the Jesus spirit of Cristo. witchcraft, Espírito de feitiçaria, idolatry, idolatria, rebellion, lies, any mentira, trauma of the past, e algum trauma in the do name of passado. Jesus, Em nome de get you Jesus Cristo, loose pega o teu and grupo out of my life, e saiam da the minha spirit vida. of addiction, Espírito de out vício, of my life, fora da minha in the vida. name of Jesus Em Christ. nome de Jesus Cristo. Father, Pai, I ask you right eu now, peço agora. cleanse my bloodline, Limpa o meu sangue, Jesus. in the name of Em Jesus, nome do Senhor Jesus. cleanse my bloodline, Limpa a minha linhagem. in the name of Em Jesus nome de Christ. Jesus Cristo. Father, I pray right Eu now oro, Pai, that you may restore que possas upon restaurar. me, Lord, the joy of the Restaura em Lord. mim a May I alegria do receive Senhor. today Que eu possa receber the hoje joy of the Lord, a alegria do the Senhor. joy of the Lord, A alegria do the Senhor. joy of the A Lord, alegria do the Senhor. joy of the A Lord, alegria do the Senhor. spirit of sadness. Espírito de I cast you tristeza. out, Eu te and I expulso forbid you to come back. e te proíbo de Any voltar. demons Qualquer that left demônio today, que saiam hoje. Eu vos proíbo de in the name voltar. of Jesus, Em nome de Jesus I am Cristo. victorious. Eu sou In vitorioso. the name of Jesus Em nome de Christ, Jesus Cristo. I am victorious. Eu sou vitorioso. In the name of Em Jesus nome de Christ, Jesus over my Cristo. finances, Sobre as minhas in my finanças. family, Na minha and in família. my house, E na minha in casa. the name of Em Jesus nome de Christ. Jesus Cristo. Amen. Amém. Pega a sua oferta, take up your offering, please. We're going to be praying.
Vamos estar orando for the offerings. para as ofertas. I'm going to ask Sister Fiona to pray for the offerings. Irmão Fiona vai orar pelas And ofertas. if you have any financial problem, rebuke the spirit that Se might be tens algum causing problema something. financeiro, repreenda isso em nome Somebody de tied you Jesus. up. Se alguém te amarrou, If you lembra-se. feel you're being robbed, Se foste ask roubado, for forgiveness. peça por perdão. Ask the Lord Peça ao Senhor to rebuke the enemy. que repreenda o And you inimigo. also rebuke. E você também Amen. repreenda. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Don't accept Não the enemy aceite to come and put his feet on top of que o you. inimigo venha pôr o pé dele por cima de ti. You need to fight. Você precisa Let lutar. us stand up right now. The offering is in our Vamos hand. levantar com nossas ofertas. And let us pray with Sister Fiona. Vamos orar com a irmã Fiona. Heavenly Father, Almighty God, we come before you this evening once again, giving you all the glory and all the honor, Father. We thank you that we can be here in your presence as one assembly. We thank you, Father God, for your blessings in our lives. Father, we raise our hands with what we can afford to give you and what we don't have, Father. We ask, Lord Jesus, that you may look upon us, Father, with your eyes of mercy. Provide, Heavenly Father, open doors, Father God. We pray, Father God, that you may bless us in our finances, in our jobs, Father God, that your spirit of prosperity may be upon our lives, that in the mighty name of Jesus we may be diligent in your word and giving of our tithes and our offerings, Father, before anything else, Father. We pray, Heavenly Father, rebuking all demonic forces, all evil spirits that devour of our finances. We rebuke it and we cast it down in Jesus' name, in every area, that it may not come back in Jesus' name. Provide, Heavenly Father. You see our needs, Almighty God. We cast our burdens unto you, Father, asking you to give us rest. Multiply our offerings. Provide for this ministry. Provide for our families. Provide, Father, for the children that we need to feed, Lord Jesus. We pray for your anointing of your Holy Spirit to be with us, Father, that we may draw closer to you. In the mighty name of Jesus. Amen. Obrigado. Muito bom dia, paz para todos. Good morning, peace of the Lord Jesus to you all. Nós estamos aqui na cidade da Beira. We are here in the city of Beira. Esse aqui é um bairro chamado Vaz. This is a area called Vaz. Vaz é um nome interessante. Vaz is an interesting name. Quando os portugueses construíram essa cidade, When the Portuguese constructed the city, isso era uma zona muito alagada. this was an area that was a lot of water in this area. Eles chamavam para isso aqui Várzea. So they used to call it Vazia. Com o passar do tempo, With the o nome going of time. sendo composto And so the name was being e ficou só shortened Vaz. and just became Ainda é uma área Vaz. alagada, It still is an area that has a lot of área water in it. bem assim no meio da cidade It is in the mesmo, middle of the city, but it's got a water problem here. mas tem muitos problemas com água. A lot of problems with water. E Deus nos Floods. trouxe aqui, And the Lord o brought us pastor mora here. aqui do The lado, pastor lives right here at this house. e a construção desse templo foi uma And bênção, the construction of this temple is a porque blessing aterramos aqui toda a because área, we are able to just to put a good foundation here and to lift it up. e então, graças a Deus, aqui não tem problema mais de água. And so we don't have a problem here at this temple. It doesn't flood. Estamos aqui hoje, praticamente um ano depois, 1 year later, we are here para celebrar Jesus, to celebrate Jesus, adorando a Deus worshiping e God, agradecendo pela bênção deste and santuário. thanking God for the blessing of the Conosco sanctuary. o pastor Bento e a sua Here is esposa, Pastor Bento and his wife, estão aqui cuidando da obra de Deus. and they are looking after this work. Olhem por eles e orem. Pray for them, Deus abençoe a and sua may vida. God bless your life. Amém. Amen.